Oi, gente, eu sou a Lidiane e hoje eu e a Marina vamos resolver a semana 4 do PET 3 do primeiro ano com vocês. Na primeira questão, a gente vai ter que todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas da população por meio de um processo denominado de... O que a gente vai estar procurando nessa questão? Um processo evolutivo que vai fazer características serem passadas para os descendentes, enquanto outras vão ser eliminadas da população. Aí a gente vai analisar nossas alternativas. Na A, a gente tem recombinação gênica. A recombinação gênica, ela vai ser um dos mecanismos de variabilidade que os indivíduos têm. Como é que vai acontecer a recombinação gênica? Em indivíduos que têm reprodução sexuada como a gente, ela acontece na meiose. Quando a gente vai produzir nossos próprios gametas, a gente vai ter 2 cromossomos homólogos e eles vão trocar parte deles, um com o outro. Isso vai fazer os nossos cromossomos terem mais variabilidade. Mas isso vai fazer uma seleção de características? Não vai. Isso não garante que alguma característica vai ser eliminada de uma população. Então não é essa que a gente está procurando. Na B, a gente tem seleção natural. Eu já dei uma dica antes, né? Mas o que vai ser a seleção natural? Vai ser quando surgem características numa população. E essas características podem surgir pela recombinação genética ou pela mutação. E essas características, elas podem trazer alguma vantagem, alguma desvantagem, ou não trazer nenhuma mudança que seja significante na sobrevivência do indivíduo. Então, quando um indivíduo ele vai receber uma característica que ela vai dar uma vantagem, ele vai ter uma maior facilidade de se reproduzir, vai sobreviver por mais tempo, então isso acaba selecionando essa característica para ela continuar na população. Então é essa que a gente está procurando, gente. O que acontece com essa? Elas surgem, são passadas para os descendentes, porque ele vai ter mais condição de se reproduzir, enquanto as ruins vão ser eliminadas da população, porque ou elas vão levar à morte, pode acontecer, ou vai ser uma característica que não vai ser atraente para um parceiro sexual, que vai acabar eliminando essa característica numa população também. E é isso. Aí a opção C que a gente tem, mimetismo. O que vai ser o mimetismo? Quando um organismo imita o padrão de algum outro, e isso dá uma vantagem de sobrevivência para ele. Como que isso acontece? A seleção natural ocorre em cima daquele indivíduo que faz aquela característica ser passada para frente, e um exemplo que a gente tem clássico disso é da cobra coral falsa. A cobra coral verdadeira, ela tem um padrão de cores, algumas delas porque tem várias espécies, e a gente tem uma infinidade de cobra coral falsa que acontece de ter esse mesmo padrão, e os predadores não costumam atacar elas por confundir com a coral verdadeira. E isso que vai ser o mimetismo, que a gente não deve confundir com a camuflagem. O que é camuflagem? É quando o indivíduo imita o ambiente. Quando o indivíduo imita outro organismo, aí vai ser um mimetismo. Mas isso daí vai fazer uma característica ser eliminada da população ou ser passada para os descendentes? Não necessariamente, né? Não é esse o processo evolutivo que a gente está falando sobre. E por último, a gente tem aqui a mutação. E o que vai ser a mutação, gente? Vai ser uma alteração no material genético. Essa alteração ela pode trazer uma vantagem, uma desvantagem, ou ela pode ser indiferente. Mas isso vai garantir que ela vai ser passada para frente numa população ou eliminada? Não garante. Tem um processo evolutivo que vai atuar em cima da mutação, que vai ser a seleção natural. E é essa a alternativa certa, por fim. A letra B, seleção natural. Agora a gente pode passar para número 2, que é: para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. A. Hereditariedade. A gente sabe que todo ser vivo tem capacidade de reprodução. Ela pode ser assexuada ou sexuada.
E nessa reprodução, não importa o tipo dela, de qualquer jeito eu vou passar características para os meus descendentes e vou receber características dos meus pais. E nisso vai acontecer o quê? A hereditariedade, que é esse processo. Então não é a alternativa que a gente está procurando. B. Capacidade de responder a estímulos. Todo ser vivo ele tem capacidade de interagir com o meio. E tem capacidade de responder aos estímulos que ele recebe do ambiente. Então também não vai ser essa a alternativa que a gente está procurando. C. Corpo formado por várias células. Não é todo ser vivo que vai ter o corpo formado por várias células. A gente tem organismos pluricelulares, como a gente, que tem várias células, mas a gente também vai ter os unicelulares, que tem só uma célula. Tem bactérias, tem protozoários, tem algas. Então é essa a alternativa certa que a gente está procurando no número 2. Corpo formado por várias células. E além disso, a gente vai ter a letra D, que é a capacidade de evoluir. A gente sabe que a seleção natural atua sobre todos os organismos. E essa seleção natural, ela vai dar a capacidade de evoluir. Então isso é uma coisa comum entre todos os seres vivos, então também não é a alternativa certa. Então a certa é a letra C. E agora eu vou deixar vocês com a Marina. Tchau, gente! Ei pessoal, eu sou a Marina e eu tô aqui para resolver as questões 3 e 4 da quarta semana do PET com vocês. Então vamos lá. A terceira questão, ela traz 3 afirmações pra gente e a partir dessas afirmações a gente vai julgar que elas são verdadeiras para tentar descobrir qual a alternativa correta que a questão traz pra gente. Então vamos lá. As alternativas são as seguintes, é uma questão da FUVEST. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. E 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Então, admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, então assim, se a gente admite que todas essas 3 alternativas elas são corretas e que para um organismo ser classificado como ser vivo, ele precisa ter todas elas, qual dessas alternativas a seguir que vão ser corretas? Mas agora a gente vai voltar rapidinho em cada uma dessas afirmações, que cada uma delas tem um conceito assim bem interessante da gente discutir um pouquinho. Na primeira, ela traz o conceito de célula, né? Que seres vivos são constituídos por umas células. Mas o que são células? O que é isso? A gente tem organismos multicelulares ou pluricelulares, que têm várias células, e organismos unicelulares, são formados por uma célula só. Mas o que é isso? O que convence mais, assim, é que uma célula, ela é uma delimitação de espaço formada por membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, a membrana, né, reveste, delimita o espaço do que é a célula, do que é meio externo. Citoplasma e material genético tem variações a partir disso, várias, mas célula é basicamente isso. Na segunda alternativa, fala que os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Então, o material genético, ele carrega as informações, né, para o funcionamento do nosso organismo. O código universal, o que seria isso? Seria que todos os organismos, todos os seres vivos, leriam o material genético da mesma forma. Então, independente do ser vivo, esse material genético ele é interpretado da mesma maneira. Deu para entender? Então, vamos lá. Não sei se vocês lembram das aulas do geneticando. O material genético, o DNA, por exemplo, ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. Ter um código universal significa que todos os organismos vão ler a mesma sequência e interpretá-la da mesma forma. Deu para entender? E na alternativa 3, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Populações, então, né, são conjuntos de organismos da mesma espécie, convivendo no mesmo tempo, no mesmo espaço. E ao longo do tempo, esses organismos, dentro
da população, dentro das populações, surgem organismos com variações. Nem todos os organismos são iguais, certo? Variações genéticas. E a partir da atuação das forças evolutivas, vai ocorrendo a transformação dessas populações. E é isso que a gente chama de evolução, mas é papo para outra aula. Vamos falar das alternativas, então. Alternativa A. Admitindo que tudo isso é correto, os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Então, vírus e bactérias preencheriam todos. O que vocês acham? Bem, os vírus, eles não preenchem o requisito 1. Por quê que o vírus não preenche o requisito 1? Ele não tem célula. A maioria dos vírus é formado pelo capsídeo e pelo material genético. Então, uma estrutura ali proteica e tudo mais, e o material genético. Mas ele não tem membrana plasmática. Acho que a gente realmente não pode chamar aquilo ali de citoplasma. Então, vírus, eles não preenchem o requisito 1. Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Os vírus realmente não preenchem, mas as bactérias preenchem sim. As bactérias são organismos procariotos. São células que têm a membrana plasmática revestindo, tem o citoplasma e tem o material genético disperso. Diferente das nossas células, por exemplo, em que a gente vai ter a carioteca, o núcleo. Células procariotas das bactérias não têm, mas elas têm células. E a letra C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Parece bem com o que a gente falou antes, né? Vamos guardar essa ver a D. A D fala que os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. A D tá errada, porque os vírus, eles têm um material genético também de acordo com o código universal. Os vírus, eles podem ser de DNA, de RNA, mas inclusive para a biologia deles é muito importante que eles tenham esse código universal, porque eles vão se replicar dentro da célula do hospedeiro, vai precisar ter esse alinhamento todo. Então, é muito importante isso para a biologia dos vírus. Então, a resposta correta é letra C. Vamos para a próxima? A questão 4, ela fala assim: o DNA, ácido desoxirribonucleico, representado na figura 2 logo do ladinho, é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Marca alternativa que indica corretamente o nome dessa unidade básica da hereditariedade. Essa questão, gente, ela tem tudo a ver com aquela animaçãozinha e, de uma forma geral, com o conteúdo que a gente tem tratado no Geneticando com vocês. Então, se você ainda não viu essa animação, corre lá que eu acho que vai ajudar bastante, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Então, fala de ácidos nucleicos. A gente tem 2 tipos de ácidos nucleicos básicos, assim, né? O RNA é o ácido ribonucleico e o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Como a questão ela traz pra gente, o DNA, ele carrega as informações, né, da maioria dos seres vivos. E essas informações, elas estão armazenadas na forma de sequências de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são representados por aquelas letrinhas, né, ATCG no caso do DNA e AUCG no caso do RNA. E essas sequências de letrinhas é como se elas fossem uma receita. A essa receita a gente chama de gene. Então, as sequências de nucleotídeos que determinam certa característica, que armazenam uma certa informação específica, é um gene. Esses genes, eles são como receitas, igual eu falei, vamos pensar numa receita de macarrão. Uma receita da massa de macarrão mesmo, uma pessoa ela pode colocar mais farinha que outra. Mas no final, vamos ter uma massa de macarrão. Então, as receitas, elas podem ter pequenas variações com o mesmo resultado, e elas vão ficar ali no mesmo lugar do livro de receitas, por exemplo. Com os genes, também podem ter pequenas variações, em que no final ainda vai ter aquela coisa específica, por exemplo, um macarrão, mas a gente vai ter algumas variações entre eles. E aí, essas pequenas variações, né, dentro dos genes, a gente chama de alelos. Beleza? E além disso, quando a célula está em diferentes níveis de atividade, ou então ela está produzindo muita proteína, ou ela fala, peraí, vou me dividir aqui. Ela não pensa, né, gente? Mas a lógica, quando vai acontecer a divisão celular, por exemplo, a célula precisa que o DNA dela esteja bem condensadinho para
né? Para não ter erro, para acontecer a divisão, a separação dos homólogos, cromátides, enfim. Precisa que esteja bem condensado. Então, o DNA, ele fica na forma de cromossomo. Beleza? Então, a gente passou por alto aqui por todas as opções que a questão traz pra gente. Então, vamos lá. Vou ler de novo aqui, ó. Qual alternativa indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade? Letra A, gene. Lembra que o gene é aquela sequência de nucleotídeos que armazena a informação de uma característica. E essa característica, né, como tá ali no DNA, ela acaba aqui, ó, passada pra frente. Então, faz sentido, não faz? Cromossomo. O cromossomo nada mais é que uma molécula de DNA que é enorme, 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 bem condensada. Então, ele não é a unidade básica, né? Dentro de um mesmo cromossomo, a gente pode ter várias informações para várias características diferentes, ou seja, vários genes. C, alelos. Alelos são as variações de um gene, certo? Então, são as variações da receita de macarrão, por exemplo. Então, o alelo em si não é a unidade básica, até porque ele pode variar. E o RNA. O RNA é um tipo de ácido nucleico, assim como o DNA, né? É o ácido ribonucleico. Então, também não é a unidade básica da hereditariedade. A resposta certa seria a letra A. Tudo certo, gente? É isso. Essas foram as questões. Tem muita relação com o geneticando. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, pode mandar no Google Sala de Aula, pode mandar para o residente da sua turma, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Então é isso. Tchauzinho.